saudação. Acho que, na verdade, o microfone não estava ativado. Então, vamos começar, então. Professor Brandão, aqui do canal do Professor Brandão. Quero aqui fazer uma breve e afetuosa saudação aos estudantes e às estudantes do nosso segundo ano do ensino médio, mas mais uma vez aqui a gente no nosso canal de filosofia, e nós vamos dar início ao estudo do nosso PET volume 7, já estamos no volume 7. Chega dezembro, mas não acaba 2020, é 2020. Então vamos aqui com mais um PET, essa é a penúltima edição, depois ainda vamos ter um PET final, né? No âmbito aqui do plano de estudos tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, aqui o segundo ano do ensino médio, volume 7, vamos então de imediato para a página 108. Como eu disse para vocês, eu tenho gostado mais da organização do PET do segundo ano a partir da quinta edição, porque passou-se a privilegiar um caráter historiográfico da filosofia. Então, é mais fácil, do meu ponto de vista, trabalharmos dessa forma. A gente, em cada semana, uma semana você tem um autor da antiguidade, na outra um da Idade Média, na outra um da modernidade, na outra um tema contemporâneo. Então, acho que isso fica mais fácil para vocês se localizarem. Então, nós vamos aqui com muita presteza, mais uma vez, trabalhar com vocês, né, a primeira semana aqui do nosso PET de Filosofia 7, ok? E é um tema recorrente, assim, eu acho que é a segunda ou terceira vez, se eu não me engano, que o filósofo Platão vem, mais uma vez, nos visitar. Então, vamos ver aqui quem é e como é o Platão. Deixa eu interromper a apresentação ali do PET, para colocar aqui para vocês. Não é só a minha imagem. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui a imagem bonita do Platão. Olha aí o Platão. Nosso grande mestre da antiguidade, um dos grandes pais e referências da filosofia ao longo dos seus mais de 2 séculos, né? Desses mais de 2 séculos, mais de 2 milênios, né? De existência. Então está aqui Platão, nascido em Atenas em 427, filho de uma família aristocrática, nobre da cidade de Atenas, e ele vive em Atenas no período de maior efervescência, no auge da comunidade política, econômica e social de Atenas, que foi a experiência da democracia ateniense. Ele, como vocês sabem, ele foi discípulo, nada mais nada menos do que de Sócrates. Então, Platão tem uma vasta publicação, tem uma quantidade grande de obras que, felizmente, nos chegaram da antiguidade. Você tem, aqui ao final eu coloco para vocês, a divisão da obra acompanha o desenvolvimento e maturação de seu pensamento, juventude, maturidade e velhice, sendo 13 cartas, 2 obras não dialogadas e 23 diálogos. Obras não dialogadas porque o Platão tem o hábito, como nós já tivemos oportunidade de ver aqui, de trabalhar os seus textos, a sua filosofia, em formato de diálogo. E diga-se de passagem, é um formato literário único, imposto, né, desenvolvido pelo filósofo Platão. Então vamos começar, vamos voltar lá para a apresentação agora, só um instantinho. Agora vamos voltar lá para o nosso PET, para a gente tratar a base dos assuntos. Então aqui, a República de Platão, vamos trabalhar aqui, vou dar um zoom para que vocês possam ver aí também. Então, o primeiro parágrafo aqui, da página 108, descreve da seguinte forma a República de Platão. A República de Platão é o segundo diálogo mais extenso do filósofo, composto por 10 partes, na verdade são 10 livros, e que trata de temas diversos, como política, educação, teoria do conhecimento, a imortalidade da alma e, sendo o eixo condutor, a ideia da justiça. A justiça, para Platão, ela vem de um conceito grego chamado dike, e a justiça ela tem um sentido de harmonia, de equilíbrio entre as diversas partes de um corpo, de uma cidade,
de um órgão de uma forma muito geral, como vocês verão aqui ao longo da nossa exposição. O tema principal, como na grande maioria dos diálogos platônicos, o personagem central é Sócrates. E na República, Sócrates dialoga com os dois irmãos mais novos de Platão. Cadê o nome dos nossos amigos aqui que me fugiram agora há pouco? Eles vão aparecer mais aqui embaixo. O Glauco e o Adimanto aqui, ó. Glauco e Adimanto, na verdade, são dois dos irmãos de Platão. Eu já falei com vocês que Platão acabou-se, o nome dele acabou, é um apelido, na verdade, é um apelido que se tornou um nome, porque Platão era um sujeito que tinha os ombros, as costas largas, e assim o nominavam como um apelido. Mas vamos voltar aqui. A República, né? A República, ou seja, essa organização política, social e econômica pensada por Platão, ela também vem do grego, politeia, e tem como fundamento a ideia de que vai ser um governo, vai ser uma cidade organizada, vai ser uma sociedade, na verdade, organizada de forma aristocrática, ou seja, vai ser uma aristocracia organizada pelo conhecimento. Então, não deixa de ser... a modernidade consagrou o que nós chamamos de meritocracia, ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, você quer ser servidor público, como eu sou servidor do Estado de Minas Gerais, aqui na educação, fiz concurso, fui aprovado, então você precisa fazer concurso público, ou seja, você precisa fazer uma prova e ter títulos. Eu tenho um título de graduação em filosofia, mestrado em ciências sociais, faço doutorado. Então, dessa forma, que, de certa forma, o serviço público, ele é meritocrático, ou seja, ele, de certa forma, não, ele tem como princípio a meritocracia. É claro que a gente sabe que a meritocracia ela está condicionada por outros fatores, como classe social, raça, gênero, e tantas outras situações que, infelizmente, estão presentes e condicionam as oportunidades aqui em nosso país. Então, Platão queria uma sociedade política, uma sociedade organizada a partir de uma aristocracia fundada no conhecimento. E aí, a justiça vai ser esse elemento unificador, esse elemento coesionador da República Platônica. Por quê? Porque essa república, vai aparecer mais aqui embaixo para vocês, eu já vou colocar aqui para que vocês possam ver, essa república, ela tem a inspiração no próprio corpo humano. Daí a ideia de que a psicologia, a antropologia do Platão, ela é a base também do seu conhecimento, ela é a base também da sua construção na política. Por quê? Platão pensa o corpo humano como constituído por três partes. Aqui na Antiguidade, eles vão chamar esses três grandes partes constitutivas do corpo humano, eles vão chamar de alma. Então, tem uma parte que é racional, localizada na cabeça, tem uma parte que é passional, localizada no coração, que seria o símbolo coração, e tem uma parte que é apetitiva, que é chamada concupiscente, vamos dizer assim, que está localizado, digamos assim, da nossa barriga para baixo. Não, a grosso modo, assim. Então, e tem um degrau. Qual que é a classe a parte mais baixa do corpo? Seria a parte apetitiva, essa localizada da barriga para baixo, está ligada diretamente às funções aqui de nutrição e satisfação sexual do corpo humano. A parte irascível que está ligada ao quê? Essa ideia da defesa, essa ideia do instinto da sobrevivência. E a parte racional, que é a nossa mente, que é o nosso cérebro. O que é a justiça aqui no caso do homem? A justiça para o Platão significa o quê? Quando cada uma dessas partes se relacionam de forma harmoniosa e cada uma
exerce o seu papel. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: para ter essa harmonia, ela implica, ela tem como consequência a DIC, ela tem como consequência a justiça. Ok? Então, por que ele aponta isso? Porque o sujeito que se entrega às paixões, ou o sujeito que comete o pecado da gula, ou o sujeito que é totalmente passional, raivoso, brigão, como a gente fala, são pessoas que, na visão de Platão, estariam ou estão sendo governados não pela parte racional, mas sim pelas partes ou pelas almas que seriam mais passionais, mais emocionais. Então, a ética, essa ação virtuosa, ela pressupõe, antes de mais nada, o conhecimento. Age bem, age de forma virtuosa, que ele sabe o que é o mal, aquele sabe o que é o bem. Essa é a visão de Platão. O que isso implica do ponto de vista da política? Implica que também na sociedade, também na política, nós temos a constituição de 3 grupos. O primeiro grupo, aqui, vinculado diretamente, vamos trocar aqui, ao invés de apetitiva, vai estar aqui, eu chamaria para vocês de os produtores. O primeiro grupo da sociedade política, assim como é na alma, é o grupo que precisa produzir para que o conjunto da sociedade esteja satisfeito, esteja alimentado, vamos dizer assim, está relacionado às produções, ao campo da economia, de uma forma no geral, agricultura, produção de mesas, enfim, a marcenaria, livros, tudo isso está relacionado ao campo econômico da produção de alimentos, bens e serviços, vamos dizer assim. O segundo grupo dessa sociedade idealizada por Platão seria o grupo relacionado à defesa da sociedade. Então, seria todo o estamento militar, desde aí vamos pegar aqui o caso de Belo Horizonte, dos guardas civis municipais, até, passando pelas polícias militares, até chegar nas Forças Armadas. E o terceiro grupo seria o grupo destinado à gestão, seria o grupo destinado diretamente ao governo da sociedade. Então, essas pessoas, para que pudessem se tornar governantes, elas teriam que estudar na visão, teriam que passar por um longo processo de estudo, dedicando a sua vida à comunidade por 50 anos, assim, uma coisa de estudo, né? Para você ter os melhores, os que mais sabem, diretamente vinculados às decisões dessa república, dessa politeia, dessa sociedade. Uma coisa que é interessante aqui é essa ideia da coletividade. Então, aqui o texto é muito feliz porque ele lembra de algumas peculiaridades dessa República de Platão. Uma delas é que, ao contrário, por exemplo, eu me caso, vou ter meus filhos e meus filhos são cuidados por mim. O cuidado dos filhos é cuidado da família na nossa sociedade. Na República que Platão está idealizando, o cuidado dos filhos seria dado pelo Estado, não pelas famílias diretamente em si. Então, a criação dos filhos seria dada pelo Estado. De alguma forma, o Estado atualmente participa da criação dos filhos, das crianças, dos adolescentes, dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes de uma forma geral, através das escolas, através das instituições escolares, que vão desde da pré-escola, né, das creches, até o ensino médio, como é o nosso caso aqui. Mas aqui Platão está idealizando uma sociedade em que as crianças não saberiam identificar seus pais e suas mães por nomes. Assim que nascesse, passasse o período da amamentação, eles seriam entregues ao Estado e o Estado faria essa educação de forma igualitária para que, com o correr do tempo, com o passar do tempo, cada criança, cada jovem fosse demonstrando as suas aptidões e seriam direcionados para um desses 3 grupos compostos da sociedade, assim, a grosso modo, ok? Vamos fazer a atividade aqui, então. Uma atividade que caiu na Universidade do Estado do Pará, em 2015, em algum processo seletivo. Vejamos só. Platão.
A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante seu caráter insuficiente. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica a... Aqui, antes de responder essa pergunta, foi até... O texto é bom aqui que descreve aqui do toda a matéria, é um texto razoável, que é um bom texto, mas ele peca por não colocar, por exemplo, a questão aqui dos regimes políticos. Quem trabalha melhor com essa questão dos regimes políticos, quem faz uma classificação, uma descrição melhor dos regimes, é o filósofo Aristóteles, que é discípulo de Platão, né, que depois vem a sucedê-lo filosoficamente, né, como o grande mestre da antiguidade, depois da morte de Platão. Mas aqui, a grosso modo, você tinha 3 grupos, você tinha 3 formas de governos na antiguidade. A monarquia, que é o governo de um só, a república, que é a aristocracia, que é o governo dos melhores, e a república, ou democracia, que seria o governo da massa. Aqui, nesse texto, Platão está criticando, por óbvio, a democracia. A alternativa C. Olha só como começa o texto. A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões, de seus interesses passageiros, sensível à lisonja e constante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder, aceitar a tirania de um ser incapaz de menor reflexão, do menor rigor. Então, ele está fazendo uma crítica forte aqui à democracia. Mais uma questão caiu em algum processo seletivo da Universidade do Estado de Goiás, em 2010. O mundo grego, no século IV a.C., era marcado por uma estrutura de cidade-estado. Eu comecei falando sobre isso na apresentação sobre Platão. Dispersa pelo território helênico. O helênico aqui é o território diretamente vinculado ao mundo grego. A gente fala o mundo grego porque não necessariamente hoje várias cidades que compunham o mundo helênico, ou seja, que eram frutos, que eram influenciadas diretamente pela cultura grega, não fazem parte da Grécia. Algumas cidades hoje são localizadas, estão na Itália, outras até na Turquia, enfim. Então, só para que vocês possam, no Chipre, enfim, ou só que vocês possam se localizar aqui na região ali do Mediterrâneo. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurar estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fosse mais adequada. Entre essas ideias, pode destacar que a democracia racial defendida por Demócrito, a oligarquia comercial defendida por Sócrates, a aristocracia rural defendida por Heráclito, o governo de filósofos defendido por Platão, a monarquia absolutista. A monarquia absolutista aqui é piada, né? Porque a monarquia absolutista é da era da modernidade. Então, a alternativa correta aqui, como a gente percebe pela leitura, pelo que a gente está dizendo aqui, é o governo dos filósofos defendido por Platão. É isso, então, segundo ano, primeira semana, foi uma semana em que nós reencontramos com um pensador muito importante para a história da filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar aqui a nossa saga até o último PET, ok? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.